Imagine acordar em uma cidade onde o céu é feito de engrenagens, o ar tem cheiro de ferrugem e especiarias baratas. E o seu vizinho é um homem cacto de 2 metros de altura. Imagine que ninguém, absolutamente ninguém, acha isso estranho. Ninguém para te explicar o porquê das coisas. Não existe um mago sábio, não existe um guia turístico e não existe um mapa com uma legenda dizendo: olha, você tá aqui, você tem que ir para aquele canto. Não, você não é um visitante, você mora naquele lugar. Se nos vídeos passados nós falamos sobre a fantasia de portal, onde existe ali um guia turístico nos guiando através de guarda-roupas mágicos, hoje nós vamos explorar o extremo oposto. Hoje nós vamos falar sobre a fantasia imersiva. A fantasia imersiva, ela é definida por uma regra de ouro. O mundo deve funcionar como uma realidade completa, impermeável a influências externas. E a influência externa mais perigosa para a imersão nesse mundo é você, caro leitor. Na fantasia de portal, o autor pisca para você o tempo inteiro. Ele diz: olha, que incrível esse dragão, que incrível essa árvore que fala, que incrível esse céu azulado em cima de você. Na fantasia imersiva, o autor tá pouco se lixando pra você. Ele assume o que os críticos chamam de ironia da mimese. O que isso significa na prática? Significa que o livro finge que não é um livro. Ele assume que você, que está lendo no conforto do seu sofá, tomando uma xícara de café, compartilha das mesmas suposições culturais, históricas e sociais de um ladrão de corpos vivendo nos esgotos de uma cidade fictícia. Não existem exclamações autorais. Ninguém diz: uau, isso é magia! Não. A mágica é tratada como eletricidade, útil, às vezes perigosa, mas profundamente mundana. Para sobreviver a essa leitura, nós, leitores, temos que ocupar um espaço mental muito específico. Imaginem camadas de realidade como camadas de cebola. Nós temos que nos sentar na camada logo acima da mente do protagonista. Isso cria um processo cognitivo fascinante chamado de bootstrapping sintático. É basicamente um termo chique para dizer que você tem que montar o quebra-cabeça enquanto a história acontece. Você aprende o mundo pelo contexto, apressando as palavras, deduzindo significados, exatamente como você faria se fosse largado no centro de Paris sem falar francês. É difícil, é desafiador e é por isso que nós achamos tão viciante. Mas como é que o autor faz com que a gente acredite no impossível sem precisar explicar esse impossível? Em primeiro lugar, eles optam por uma forma de tornar o fantástico ordinário, comum. Pense, por exemplo, no Castelo Animado da Diana Jones. Quando a protagonista Sophie fala com Calcifer, um demônio de fogo, ela não grita de terror, ela não diz: meu Deus, é um fogo que está falando. Não, ela conversa com ele como se estivesse negociando a próxima parcela do celular na Americanas. O fantástico é jogado de lado, tratado com desdém. Isso que a gente chamaria, por exemplo, de uma forma de casualização do fantástico, de tornar o fantástico casual. A segunda estratégia, ou o segundo movimento, é fazer uma espécie de barroco ordinário. Eu já vou explicar. Já que o autor não vai passar páginas e páginas e páginas descrevendo todas as características e maravilhas da magia, ele passa páginas e páginas descrevendo o mundano, com uma intensidade que alucina o leitor. Então você tem ali, por exemplo, detalhes da sujeira, do cheiro de alho no hálito de um guerreiro, da textura gordurosa de uma refeição no lugar mais barato. Essa descrição excessiva, quase que barroca, de coisas comuns serve para ancorar você. Se o autor descreve o lixo da rua com tanta precisão sensorial, sua mente automaticamente aceita que o dragão voando sobre aquele lixo é igualmente real. É uma sobrecarga dos sentidos para silenciar seu ceticismo. O irreal se torna sólido através da textura daquele mundo. Agora vamos falar sobre o coração emocional dessas histórias. Se você assistiu ao nosso vídeo passado, você vai lembrar que muitas das histórias são sobre restauração. O rei volta ao trono, a primavera volta a Nárnia, o mal é derrotado, o mundo é curado. Na fantasia imersiva, isso geralmente não acontece. Ela é quase sempre uma fantasia de enfraquecimento. O mundo imersivo geralmente é um mundo em entropia. O auge já passou. As grandes cidades estão em decadência, os deuses morreram ou foram embora, a magia está vazando do mundo como água por uma peneira. John Clute, um dos maiores críticos de fantasia, diz algo poético sobre isso. Abre aspas. Na fantasia imersiva, o que vale a pena ser contado não é a descoberta do mundo, mas a sua perda. De dentro, o rio flui para longe. Pense em Senhor dos Anéis, por exemplo. Sim. Tolkien é o pai de tudo e de todos. Mas nota a diferença. Quando estamos no condado, é imersivo. É uma sociedade completa, política, fofoca. Mas o resto da Terra-média é um vasto cemitério de impérios antigos. A Terceira Era é uma era de perda. Os elfos estão partindo, a magia está indo embora. Em Game of Thrones, logo do início, os dragões são uma memória distante.
importante. Essa melancolia é essencial para a imersão, porque a decadência sugere história. Se algo está em ruína, significa que um dia foi novo. Isso dá ao mundo a profundidade de tempo, de espaço, uma arqueologia que nós sentimos nos ossos, sem precisar de uma aula de história expositiva de alguém explicando todos os detalhes do que acontece naquele mundo. Você sente isso. E não apenas isso está no mundo, mas também nos personagens. Na fantasia imersiva, os protagonistas geralmente são antagonistas do próprio mundo, que discutem com a realidade. Eles não aceitam o mundo como ele é. Eles tentam desmontá-lo para ver como funciona. Vejamos o caso, por exemplo, da fantasia racionalizada em autores como Brandon Sanderson, que trata a magia não como uma forma de milagre, mas como uma ciência, uma forma de tecnologia. Se existe magia, ela tem regras, tem custos econômicos, tem impacto social. Os personagens deste mundo raspam a superfície. Eles testam a física do mundo. Isso permite que o autor nos explique o mundo não através de infodump, várias e várias informações, mas através da curiosidade intelectual e profissional daquele personagem. Nós aprendemos como a magia funciona porque o personagem precisa consertar a grande máquina mágica que quebrou, e não porque um mago, durante a aventura, decidiu parar e explicar o que é a magia naquele universo. E uma coisa muito legal que vocês vão perceber na fantasia imersiva é uma certa obsessão com cidades. Existe uma razão psicológica para isso. A mente urbana tende a acreditar que a cidade é o mundo. O que está lá fora é bárbaro, irrelevante ou inexistente. Esse olhar para dentro cria um universo de bolso, um ambiente selado onde a pressão narrativa cozinha os personagens. A cidade se torna um mapa completo. A magia vai embora conforme a modernidade chega. A fantasia imersiva exige mais de você. Ela não é uma leitura passiva. Ela pede que você trabalhe, que você conecte os pontos, que você aceite não saber tudo. Ela pede que você confie que, se virar esquina naquela rua escura e mal cheirosa, o mundo continuará existindo, mesmo que o autor não diga que ele continua existindo. A recompensa disso você já sabe muito bem. É uma experiência inigualável. Em vez de visitar o mundo, você vive nele. Você sente o peso daquele mundo. Você sente o peso do que é viver naquele mundo. Você compartilha da melancolia de uma conversa dentro de uma taverna. E quando você fecha o livro, há um momento de desorientação, onde o nosso mundo, com suas regras chatas e previsíveis, parece ser a verdadeira ilusão. A fantasia imersiva nos lembra que toda literatura é, no fundo, a construção de um mundo. E agora eu quero saber de você. Qual foi o último livro que você leu de fantasia imersiva que te dominou de uma forma que, quando você fechou o livro, você pensou: caramba, nunca mais vou ler algo igual assim na minha vida? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa continuar esse papo. E antes de você voltar para a sua realidade, eu tenho 3 missões rápidas para você. Primeiro, deixe o seu like neste vídeo. É um combustível que mantém a magia do nosso canal funcionando. E inscreva-se aqui no canal se você quiser ter acesso a mais conteúdos como esse. E agora, para continuar a sua jornada nessa incrível área que é a literatura fantástica, vai estar aparecendo alguma recomendação em algum lugar na sua tela. É só clicar e a gente continua esse papo por lá, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Mantenham os olhos abertos nas sombras e até a próxima história. Pegue um copo. É por conta da casa.